Olá, queridos e queridas, aqui é a professora Glauci Pompeu. Eu vim trazer para você o conteúdo de linguagem e comunicação, certo? É a nossa primeira videoaula, né, dando sequência do nosso primeiro encontro da aula de língua portuguesa. Então vamos lá. Primeiro a gente deve entender dois conceitos básicos, tá? O de linguagem e o de comunicação. Como é que elas se relacionam dentro do processo comunicativo? Então vem aqui para a gente entender melhor essas duas definições. Linguagem. A linguagem é qualquer meio sistemático de comunicar ideias. Que meio sistemático então a gente pode ter? Se eu estou falando de sistema, pode ser qualquer sistema de comunicação, ou seja, pode ser a palavra, pode ser um símbolo, pode ser um signo linguístico, pode ser a expressão corporal, pode ser uma fotografia, uma pintura. São meios pelo qual eu posso estar interagindo, né? São linguagens que eu posso estar interagindo no processo de comunicação, certo? Então aqui eu já tenho uma definição sobre linguagem, tá? E agora a gente vai falar sobre comunicação, que não deixa de entrar, né? Quando a gente fala na linguagem, a gente não deixa de entrar logo no processo de comunicação. Porque é por meio da linguagem, é por meio da utilização desses signos convencionais, né, que a gente chega ao processo de comunicação. Então, o que seria a comunicação? A comunicação, basicamente, é o processo de interação entre os interlocutores no ato de comunicação, certo? Então, quando duas pessoas ou mais pessoas interagem entre si, então, nesse exato momento, você está efetivando a comunicação. Então, como é que eu posso pensar nesses dois elementos? Esses dois elementos, linguagem e comunicação, eles não se dissociam pelo fato de que a linguagem, ela vai ser a ferramenta essencial, primordial para que se efetive, se concretize o processo de comunicação, certo? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ver duas vertentes da linguagem que são muito comuns, tá? Na verdade, são três vertentes que a gente vai entender a linguagem combinada, que elas são muito comuns no nosso dia a dia, certo? É a linguagem verbal e linguagem não verbal. Primeiramente, vamos entender essas duas linguagens para depois a gente entender a linguagem combinada. A linguagem verbal, eu vou colocar aqui um L e um V, tá? Que significa linguagem verbal. A linguagem verbal é aquela que processa todo o meio de comunicação que está relacionado com o uso da palavra, ou seja, ela tem como foco o uso da palavra, tá? No ato de comunicação. Então, o elemento que ela utiliza para comunicar aqui é a palavra, como sendo o centro, né, principal nessa vertente de linguagem. Ou seja, se o meu meio de comunicação é a palavra, então basicamente eu vou ter a palavra onde? Na oralidade e na escrita, certo? Por que, professora, eu vou ter a palavra na oralidade e na escrita? Ora, meus queridos alunos, porque quando a gente fala, a gente se comunica por meio de palavras, e quando a gente escreve por meio de palavras, certo? Então, a palavra é a essência dessa vertente de linguagem. Linguagem verbal, linguagem que o foco, o centro é a palavra, certo? O centro de comunicação seria basicamente a palavra. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar aqui para você a linguagem não verbal. Linguagem não verbal. Tá? Se a linguagem verbal tem como foco a palavra, então a linguagem
não verbal, ela não terá a palavra como sendo seu primordial, né? Então, o que é que ela vai usar? Ela vai usar outros signos diferentes da linguagem, certo? Quais da linguagem verbal? Quais são esses signos diferentes da linguagem verbal da palavra? Ora, eu posso estar usando uma pintura, eu posso estar usando um som, uma fotografia, uma expressão corporal, tá? Um símbolo. Então, todos esses outros elementos que não utilizam a palavra estão relacionados com a linguagem não verbal. A linguagem não verbal, então, ela utiliza esses outros elementos de comunicação para que a comunicação seja efetivada. Como é, então, que eu posso entender isso melhor, professora? Eu vou fazer 2 imagens aqui e vocês vão entender como é que funciona isso na prática. Tá? Então aqui no quadro eu fiz desenhos aleatórios, certo? Desenhos aleatórios, esses desenhos então, cada um desses desenhos, se você olhar para essa imagem, para a imagem 1, para a imagem 2, para a imagem 3 e para a imagem 4, você vai imprimir uma ideia, você vai imprimir um conceito. Esse conceito que você imprime, que você vai estar definindo, né? Então será a nossa comunicação, porque a partir do momento que eu desenho alguma coisa, eu consigo atingir com o meu desenho, transmitir, expressar uma ideia minha. E essa ideia minha, quando outra pessoa tem contato com essa imagem, ela vai estar presente automaticamente na imagem que foi desenhada, certo? E isso eu estou falando de desenhos. Cada um de nós, a gente tem o nosso conhecimento de mundo, então a gente é capaz de saber que aqui está desenhado um coração, uma árvore, um sol e uma casa. Esse exemplo que eu te dei é o mais básico de todos, mas eu posso estar te contextualizando aqui também como exemplo de linguagem não verbal, que é a linguagem que não utiliza a palavra. Eu posso estar te contextualizando aqui, por exemplo, o contexto do trânsito. No contexto do trânsito, muitos carros transitam e temos também pedestres que caminham pela rua. Como é então que a gente vai saber a hora de passar, a hora que o carro tem que parar, a hora que eu devo ter atenção? É lá na faixa do pedestre, lá onde tem o semáforo. Lá onde tem o semáforo, cada cor vai me imprimir uma ideia diferente, certo? Então, aquelas ideias, aquelas cores, à medida que elas vão modificando, eu vou estar tendo uma informação nova. A cada cor que muda é uma informação nova que eu tenho. E dessa informação, então, a cada mudança, eu tenho essa informação. E como é que eu consigo conceber essa informação? Como é que eu consigo entender essa informação? Ora, minha gente, é pelo nosso conhecimento de mundo, né? Agora eu te pergunto, tem algum texto lá? Um texto assim, escrito, com palavras, dizendo que eu devo passar, que eu devo esperar, que eu devo ter atenção? Não. Então, daí a importância da gente entender a diferença das linguagens, linguagem verbal e não verbal. Lá no contexto do trânsito que eu acabei de mencionar, a gente tem como o nosso meio de comunicação as cores, certo? E cada cor que vai passando é uma ideia diferente que eu vou tendo do que eu devo fazer, de como eu devo agir. E lá não utiliza a palavra. Lá eu tenho um texto implícito, tá? É uma ideia que a gente já tem, que a gente já carrega, que é cultural nossa, certo?
a mudança de cores, né? Cada cor ela imprime um sentido diferente e isso já é bem claro para nós todos, né? Então, daí a importância da gente entender reconhecer a linguagem verbal e a não verbal. A linguagem verbal, volto a dizer, é a que utiliza a palavra, que eu posso estar usando na oralidade ou na escrita, e a linguagem não verbal utiliza outros meios sistemáticos de comunicação diferentes da palavra. Sons, cores, gestos, expressão corporal, facial, mímica, língua de sinais não utilizam a palavra, certo? Eu espero que vocês tenham entendido sobre esses dois tipos de linguagem, porque agora nós vamos trabalhar a linguagem combinada. Como o próprio nome sugere, é a combinação da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Ou seja, você vai juntar a palavra, né, que é a essência da linguagem verbal, com outros meios de comunicação, certo? Podendo ser a imagem, podendo ser uma fotografia ou qualquer outro. Esse tipo de linguagem combinada, ela é muito frequente nos portadores textuais da publicidade e propaganda. Muito comum em folhetos, tá? No jornal também. Porque se é linguagem combinada, então eu vou ter a linguagem verbal, que é a linguagem que utiliza a palavra, e a linguagem não verbal, que é a linguagem que eu tenho as imagens, cores. Aqui eu vou trazer para você, só para te dar um exemplo, uma imagem aqui, certo? Só que essa imagem que eu estou te mostrando aqui, ela tem a imagem, né? E tem uma palavra aqui embaixo. Então aqui eu faço uso da linguagem combinada, ou seja, aqui eu tenho a linguagem não verbal, que é a que não utiliza a palavra, e a linguagem verbal, que é a que utiliza a palavra, tá? Daí a importância da gente entender linguagem verbal e não verbal. Quando eu falo em linguagem combinada, minha gente, a gente tem que prestar atenção que essa linguagem combinada, ela vai vir e vai aparecer, claro, em algum contexto, e você tem que entender que essa linguagem combinada, ela não vai estar ali por um acaso, ela vai estar lá sim para uma complementar a outra, certo? Então, cada detalhe é fundamental para que você tenha a interpretação da totalidade daquela mensagem que está sendo transmitida para você, certo? Daí a importância, principalmente quando a gente vai fazer leitura de quadrinhos também, que é outro portador textual que carrega, né, na sua essência essa linguagem combinada. Daí a importância de você entender todo um contexto, porque você contextualizando imagens e palavras, você vai entender bem melhor a história, todo o processo de interação comunicativa. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula e a gente vai se encontrar daqui com uma semana na nossa próxima aula de denotação e conotação. Beijos, tchau!